Vamos lá? Vamos aprofundar agora? Como eu falei, a gente fez a revisãozinha aí, agora é hora de aprofundar. Vem comigo que assim, agora eu preciso da sua atenção para a gente perceber as questões peculiares da dimensão de cada uma, né? A gente vai falar da dimensão da ética, vamos falar agora da dimensão, o que abarca a moral, o que abarca o valor moral, vamos falar um pouquinho de regras, etiqueta, ética no trabalho e vamos, de alguma maneira, fazer com que você realmente reconheça o campo ético, tá? Falar de conceitos, senso moral, consciência moral, quando a gente faz um juízo, porque toda ética é juízo, então como a gente faz um juízo? O que é um juízo de valor? Né? O que é um juízo de gosto? A gente às vezes confunde um pouco isso, né? Vamos falar, até entrar um pouco na parte jurídica mesmo, vamos falar um pouco sobre o campo da ética relacionado especificamente às leis, e aí você vai entender essa relação melhor. Bom, vamos comigo aqui, que agora a gente vai ir para o outro patamar, tá? Você vai entender melhor de ética agora. Vai passar dessa parte inicial que é uma decoreba entre o que é ética, moral e valor moral e vai realmente começar a ver a dimensão de cada um. Vamos lá. Aprofundamentos da ética. Agora a gente começa essa parte, como eu falei, mais profunda. Conceitos básicos que a gente já analisou aqui, ó. Sempre estamos fazendo juízo de valor. Olha, quando a gente para analisar e a ética analisa, é isso que a ética faz, né? Então assim, quando a gente para analisar, a gente vai perceber que sempre a gente está fazendo um juízo. Lá, o devo, posso, quero, mas a gente está fazendo um juízo de valor. Cara, isso é justo, não é? Nossa, que injusto que foi isso. Quando nós vemos duas pessoas brigando, a tendência é, em primeiro momento, não é para todos, mas a tendência quase sempre é tentar ver, a gente vê duas pessoas brigando, uma baixinha, uma ali menor, mais fraquinha, outra mais forte. A tendência é proteger o mais fraco. A gente tem vários juízos aí. Todo momento a gente está julgando, não, pô, isso é errado, isso é certo, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Então assim, não há momentos que você não esteja fazendo isso, seja a hora que você está conversando, falando de alguém, falando de um amigo, falando de uma ação, falando da política, falando... O que você está fazendo? Juízos. Aí você está fazendo, juiz está julgando, está falando, está dando sua opinião e está expondo ali os seus valores e a maneira sua de ver as coisas, né? Então a gente já viu, a ética é questão de valor, a ética é uma axiologia, né? O que são esses valores? A ética é uma axiologia, o estudo dos valores. O que são esses valores? Como eu falei, agora a gente vai aprofundar, beleza? Embora a preocupação com os valores seja tão antiga quanto a humanidade, e aí eu tenho que falar para vocês, a axiologia como estudo só surgiu no século XIX, tá? Já existia a ética, a gente vai ter história da ética aqui, as próximas aulas a gente vai aprofundar, cara. Ética grega, ética cristã, como que foi mudando aí para ética utilitarista, uma coisa que cai muito no concurso também. Ética utilitarista para ética deontológica, ética pragmática. Não se preocupe com esses termos, você vai entender isso aí. Mas assim, a ética como estudo, ela sempre existiu, a ética sempre existiu. Quando nasceu a filosofia, nasceu a ética. Mas a ética como um estudo de valores, uma disciplina chamada ética, que a gente vai estudar, como a questão de como funcionam os valores, a axiologia, vai surgir no século XIX. Beleza? Como disciplina específica, a teoria de valores, tá? A axiologia não se preocupa, como eu falei, com os seres humanos e sim com os valores. Outros conceitos aí básicos importantes, cultura e padrão. Quando a gente fala de valor moral, quando a gente fala de moral, né? Os valores são sim, né, num primeiro momento, herdados por nós. O mundo cultural é um sistema de significados já estabelecidos por outros. É uma coisa tão óbvia que eu estou falando, mas é importante você entender o seguinte. A ética não é uma coisa que depende só de você. E nem a moral e nem o valor moral. Você não nasceu no mundo que você criou. Você nasceu, o mundo já estava pronto. É isso que eu estou dizendo para você, tá? A cultura está aí, os valores morais estão aí, tá? Então, assim, os valores, eles são esse diálogo, né?
cultural. É uma questão que abarca a questão cultural, tanto no campo ético como moral. Claro que no campo moral isso está mais fixado em regras, no campo ético está mais ligado à reflexão, à capacidade humana de olhar, analisar, ver se aquilo é certo ou não, rever as coisas, buscar valores, né? Às vezes perceber que uma tradição está meio... aquela tradição já está meio ultrapassada. Não, beleza, mas a ética, lembra aí, a moral, todas elas têm esse diálogo com a cultura. A ética é um produto histórico-cultural, tá? Apesar dela ser atemporal, porque ela é uma reflexão, ela está presa sim à questão histórico-cultural. E como tal, define o que é virtude. Uma coisa que cai muito aí em vários concursos também, né? A ética e a virtude. A ética que define a virtude. O que é virtude? Bom, a gente vai ver que tem vários conceitos de virtude. Para Aristóteles, por exemplo, virtude é o meio termo, né? Para Maquiavel e a sua ética pragmática, virtude é a prática, é você saber exatamente a melhor maneira de chegar ao seu objetivo, né? E no caso do cristão, a ética e a virtude é uma coisa interior, é uma questão interior. Mais do que o resultado da sua ação é a intenção. Deus conhece meu coração. Olha como a noção de virtude mudou. Quem que vai dizer? A ética. A ética tem essa relação de virtude. O que é virtude? O que é bom ou mal, certo e errado, o que é permitido, o que é proibido, tudo isso a ética vai analisar através do conceito de virtuoso, o melhor a se fazer, o que é certo e o que é errado. Beleza? Isso é um juízo de valor, a gente está aprofundando o que a gente já viu, eu estou falando de maneira diferente, a mesma coisa, para você fixar, para você entender isso aqui, cara, tá? Então, a axiologia, como eu falei, estudo dos valores, a ética não se ocupa dos seres humanos, né? Já falamos sobre isso. Vamos para frente aqui, ó. Tem duas coisas, cara, importantes. É muito óbvio que eu vou falar aqui, mas de tão óbvio que é, as pessoas não param para analisar e se confundem, tá? É a coisa mais comum que tem as pessoas se confundir sobre isso aqui. Juízo de fato e juízo de valor. O que é um juízo de fato e o que é um juízo de valor? Fato vem de um fato, uma coisa que está ali na sua frente, é um fato, tá? Né? E juízo de valor. E aqui eu tenho que deixar claro para vocês, você vai entender melhor algumas opiniões que você escuta aí. Você fala, eu não concordo, esse cara aí tá errado, isso aí é só a opinião dele, isso aí não pode virar lei. Porque muitas vezes é um juízo que ele está fazendo que não é um juízo realmente de valor, tá? Não é um juízo... Vamos entender isso aqui, vem comigo. Primeiro vamos voltar aqui, primeiro vamos falar só do juízo de fato. O que é um juízo de fato? É a avaliação feita a partir das ideias criadas de uma experiência objetiva, referente às coisas como elas são, de modo objetivo. É uma questão objetiva, eu não vou gastar muito tempo com isso. Como assim, professor? Cara, é simples. Você quer ver um juízo de fato? Essa TV está ligada, né? Essa luz aqui está acesa. O quadro está com o material estudado pronto. Eu estou com uma camisa de cor escura, preta. Entende? Isso é um juízo de fato. Cabe discussão aqui? Não. Olha os exemplos que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, a neve é fria, o rapaz é alto, o caderno tem folhas. Pronto, cara, isso é um juízo de fato, não cabe discussão. É um tipo de juízo de um fato observável e demonstrável para todos que estão ali. Isso é um juízo de fato, beleza? Já o juízo de valor, cara, ele é mais complicado, porque o juízo de valor ele não é tão óbvio. Você está entendendo? Eu falei que era uma questão óbvia que a gente ia discutir, mas assim, você vai perceber aonde isso aí está na sua vida prática, tá? O juízo de fato, de uma coisa ali, pronto, você está entendendo? Pronta para você, expressa. E o juízo de valor? Cara, o juízo de valor é de caráter subjetivo. Segue um conjunto de regras que estão pré-definidas na sociedade pela moral e pela ética. Olha só. Então, professor, você está falando para mim que juízo de fato não tem a ver com moral e com ética?
Não, a gente pressupõe que é uma coisa, é uma questão empírica, experimental, dá para experimentar, todo mundo dá para entender ali, é um juízo de fato. Agora o juízo de valor não, ele está ligado aí, ele já está ligado a valores, ele está ligado a uma questão subjetiva, ética, moral. Então a ética, professor, estuda o que dos dois? Qual dos dois aqui que a ética estuda? Exatamente, qual dos dois? Exatamente, ó, só um, ó, só isso aqui. A ética não vai analisar o juízo de fato, tá? A ciência vai analisar. Mas a ética vai analisar os juízos de valor. Por exemplo, a vida é boa. O rapaz é mau. Ele é culpado. Tudo isso não é um juízo de fato, são juízos de valor. Você vai ter que explicar. É isso mesmo que você está entendendo. Você vai ter que explicar essa sua opinião. Porque não é um juízo de fato. E aí a gente vai ver quantas pessoas aí confundem isso, cara. As pessoas chegam para conversar com você e de repente ela fala, ah não, cara, porque todo político é corrupto. Eu falo, não. Como assim todo político é corrupto? Como assim? Aí ela diz, não, todo político é corrupto. Ela vai repetir isso como se fosse o quê? Um juízo de fato, mas é um juízo de fato? Apesar de ser uma coisa que pressupõe uma verdade muito grande, você tem que explicar. Alguém tem que chegar e falar para você, como assim? Como assim todo político é corrupto? Me explique isso. Você conhece todos os políticos? Vamos lá, me explique. A pessoa tem que explicar, porque é um juízo de valor. Entende? É diferente de eu falar, olha, agora a luz está ligada, está claro aqui. Eu não preciso explicar. Como assim a luz está ligada? Aí você vai falar, a luz está ligada, um juízo de fato. Juízo de valor sempre tem que se explicar, tá? Nesse caso avaliamos experiências. Juízo de valor a gente vai analisar experiência, acontecimentos, sentimentos, intenções, decisões com bons, maus, né? Desejáveis, indesejáveis. Você está entendendo? Quando se fala de juízo de valor, você tem que analisar tudo isso. Não é uma coisa fácil. E as pessoas confundem. Vou dar um exemplo para você. A pessoa chega para você e diz assim, ó, bandido bom é bandido morto. Aí você fala, não, mas como assim bandido bom é bandido morto? Não, bandido bom é bandido morto. Não, você é obrigado a me explicar, não é um juízo de fato. Você não está falando de juízo de fato. Né? Pode concordar ou não concordar com a pessoa. A questão é, tem coisas, eu estou querendo mostrar para você uma coisa. Tem coisas que a gente fala, reproduz como se fosse juízo de fato e não é. Não é. São juízos de valor. Mesmo coisas óbvias, roubar é errado. É um juízo de fato ou de valor? De valor, cara. Você tem que explicar. Quando alguém pedir, você explica. É uma coisa óbvia, mas é um juízo de valor, tá? Só para você entender que esse é um problema muito grave. As pessoas realmente elas falam a opinião delas às vezes e quando você pede uma explicação, elas simplesmente repete como se fosse um fato. Não é, são juízos de valor. Juízo de valor tem que ser explicado? Tem, se explica. E é nessa explicação, nessa reflexão ética é que se fundamenta. Você está entendendo a diferença aqui? Ó? Juízo de fato e juízo de valor. Um é óbvio e está aí, o outro não, precisa de uma explicação. Beleza? Vamos deixar o juízo de fato agora de lado. Vamos deixar esse juízo de fato aqui, ó, de lado, porque o juízo de fato é uma coisa óbvia e vamos estudar só o juízo de valor. Beleza? Porque o juízo de valor, sim, a gente vai analisar. E a gente vai dividir ele em dois campos. Quando a gente fala de dimensão ética, né? A gente vai dividir o juízo de valor em dois campos. Antes de eu ir para isso, vamos falar em geral da dimensão, do que abarca cada um. E aí a gente vai voltar lá para o juízo de valor e como ele se divide em juízo de gosto, juízo ético, a gente já vai falar disso, entendeu? Então assim, o que eu estou dizendo é que quando se fala de ética, não é óbvio, você tem que sempre explicar. Quando se fala de moral, a gente não pede a explicação, mas se alguém pedir, tem que se entrar para isso. Quando você fala desses campos, cara, você está entrando em filosofia, você tem que justificar, você tem de alguma maneira entender o que está por trás em algum nível, beleza? Não é como o juízo de fato, uma coisa óbvia que nem precisa de explicação. Bom, vamos lá. Dimensão ética. O que é dimensão ética? Tudo que a ética abarca, beleza? Para você entender melhor isso aí. Entendo-se por dimensão ética o domínio da ação humana orientado por valores éticos e morais, como bem, mal, justo e injusto. Ou seja, dimensão ética está ligado lá
juízo de valor, tudo que tem a ver com isso acaba ali de alguma maneira ligado à ética. Proposto pela consciência que considera imparcialmente, ou pelo menos deveria considerar imparcialmente, os seus interesses e os interesses de todos os que são afetados por suas ações. Ou seja, não se deixe guiar por impulsos, não se deixa guiar por impulsos, tá? Mas escuta a razão. A dimensão ética, ela não pode estar ligado a interesses particulares. Não pode, cara. Você não pode, entenda, eu não posso dizer assim, ó, numa dimensão ética, né? Eu, aqui, ó, no meu trabalho, cara, eu falo gritando mesmo, xingo as pessoas, cara, você está sendo antiético, você não tem etiqueta, que a gente vai ver daqui a pouco, você não tem ética, você não tem etiqueta, você não está seguindo as regras, a moral do trabalho. Não, como não? Eu tenho minha opinião, é assim que eu gosto de fazer, é uma coisa minha, eu sou assim. Bom, então você tem que mudar. Sabe por que você tem que mudar? Porque a ética, ela não é uma dimensão subjetiva que depende só de você, pelo contrário, é o diálogo do privado com o coletivo. A ética, ela tem que ser uma posição que tem esse diálogo. Eu não posso dizer assim, olha, bandido bom é bandido morto. Beleza, você pode dizer isso com amigos e tudo, só que se você está num campo de trabalho, um texto, se você está num campo ligado a uma discussão mais profunda, no campo jurídico ou o que seja, bandido bom é bandido morto. Por quê? Como assim? Não, uma experiência minha, é assim que eu penso. Bom, tudo bem, mas aqui você não vai poder, de maneira nenhuma, basear essa sua experiência, ou melhor, a sua opinião e fazer todo mundo engolir a sua opinião. Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que realmente, pra gente entrar numa discussão ética, você tem de alguma maneira, você tem que explicar do que você está falando. Você está entendendo? Exige, cara. A ética, ela exige essa imparcialidade. Você tem que dizer, olha, é assim. Por quê? Por causa disso e disso. Não é porque eu acho. Ah, porque pra mim é assim. Hoje em dia, a gente tá difícil ainda, né? Hoje em dia eu falo que a gente vive numa ditadura do opinionismo, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo hoje, né? Você vê seus amigos no Facebook. Todo mundo tem opinião sobre tudo, cara. Tudo, todo mundo tem opinião. Só que se você aperta a pessoa, como assim você é contra a legalização das armas? Por quê? Ah, porque sim, porque eu acho que é perigoso. Por quê? Mas explica, não, porque sim, respeita a minha opinião. Não, eu respeito a sua opinião, só que você tem que explicar. A gente vive quase na ditadura do opinionismo, onde todo mundo tem opinião sobre tudo, mas se você aperta, ninguém tem profundidade sobre nada. E aí a gente está aqui entendendo que não é assim que funciona, porque não é um juízo de fato, é um juízo de valor. Então você tem que entrar nessa dimensão ética e você tem que basear-se em alguma questão racional, você tem que fazer esse diálogo, né? Vamos lá. Quando a gente fala de dimensão ética, você tem que entender que se entende por dimensão ética, tá? O domínio da ação humana orientado por valores, como eu falei aqui. Opa, eu voltei, né? Vamos para frente aqui. Dimensão moral. Dimensão moral. Dimensão ética eu entendi, professor, tá? É sempre esse campo ligado a valores, a juízo de valores e tal. Vamos falar um pouco agora de dimensão moral. Dimensão moral, ela já abarca uma dimensão menos filosófica, né? Menos filosófica. Dimensão moral, orientações, olha só, não são reflexões, são orientações resultantes de códigos de conduta exteriores, tá? Com os códigos judiciários em vigor, os padrões sociais adaptados pelo grupo ao qual pertence, grupos que o indivíduo faz parte. Você vê que assim, olha a diferença, a dimensão ética ela é muito ampla, ligada a juízos de valor, ligada ao encontro com o outro, e a dimensão moral, o quê? Dimensão moral, orientações, são orientações. Você vê que eu tô chovendo no molhado, cara. Eu não tô aprofundando, ou melhor, eu não tô indo para novos assuntos, eu tô aprofundando o que a gente falou na aula passada, tá? Então, beleza? Dimensão
moral mais ligada aqui, ó, especificamente a orientações, hábitos. E a dimensão do valor moral, mais individual. A dimensão do valor moral, que também valor moral é sinônimo de ação moral, é sinônimo de consciência moral, de caráter, tá? É sinônimo, vamos aqui, ó, caráter, cara. Valor moral é sinônimo de caráter. A internalização da moral. Valores morais desenvolvem a consciência moral, de modo que o indivíduo interioriza as regras e os padrões do grupo, que vai amadurecendo à medida que o indivíduo se autodetermina a agir por princípios racionalmente, justificando-os, assumindo-se então como uma capacidade interior de orientação e de avaliação de conduta de autonomia. Vamos lá? Opa! Vamos lá? Vamos rever aqui? Entenda, respira, vem comigo. Sei que essa parte aqui de aprofundamento às vezes é um pouquinho menos dinâmica, mas isso é necessário, cara. Não dá. Se a gente entrar no decoreba aqui, ó, não funciona. A ética não funciona assim. Vimos lá o valor, ou melhor, a dimensão ética, a dimensão moral, e agora estamos falando de valor moral. Valor moral, volta aqui, ó, presta atenção. Valor moral é o desenvolvimento da consciência moral, tá? De modo que o indivíduo interioriza as regras e os padrões que ele ali vai se autodeterminar. Tá? Aquilo que você faria ou não faria mesmo se você fosse visível. Você vê que a dimensão do valor moral ela é bem individual, interior, beleza? Você vê que ela está ligada ao que a gente chama de caráter e você vê que aqui, sim, você está falando de regras, deveres que você tem dentro de você. Coisa sua, que seu pai te ensinou, né? Você vê que não é uma questão tão... Tá ligada ao coletivo? Com certeza, mas é uma coisa mais interior, tá? Caráter. Vamos caminhar aqui um pouquinho e falar da relação entre liberdade e responsabilidade, que é uma coisa extremamente importante, né? Liberdade e responsabilidade. Entender a relação dessas duas coisas no campo da ética, tá? Uma vez que tem possibilidade de fazer escolhas, o indivíduo é responsável pelos seus atos. Lembra lá amoral e imoral? A moral é quem não tem essa capacidade. Você tem capacidade de escolher, meu amigo? Você é responsável pelo que você faz. Não existe liberdade sem regras. Parece, eu sei, para você pode parecer, pô, que papo de pai, né? Que papo chato. Como assim liberdade e regra não tem? Não, cara, não tem como ter um sem o outro. Não tem. Se não tiver nenhuma regra, tampouco você vai ter liberdade. Se não tivesse nenhuma regra na sociedade, você pode fazer o que você quiser, só que também as pessoas podem fazer o que você quiser, o que elas quiserem com você. Sabe o que eu tô falando? Tô falando que não vai ter mais uma lei jurídica. Qual vai ser a lei, então, aí? A lei do mais forte. Concorda comigo? A lei do mais forte, meu amigo. Então, preste atenção. Não tem como ter um sem o outro. Eu tô falando pra vocês, filosoficamente, eticamente, que liberdade é uma conquista que veio a partir de regras éticas. O fato de você poder ter liberdade, você pode andar na rua, tem o perigo de ser assaltado, mas se alguém ser assaltado vai sofrer consequências, né? Se espera que pela lei que ela sofra consequências com isso. Logo, a gente pode dizer que a liberdade ela é mais do que a capacidade de escolher, ela é um campo criado pelas próprias regras éticas. Se não tivesse regras, meu amigo, você já assistiu The Walking Dead? Imagina, ali não tem regras. Então tem liberdade? Olha, o que não tem é liberdade, tá? Qualquer pessoa pode chegar na sua casa, matar sua mulher, pode fazer coisas horríveis, beleza? Então, assim, é só para ficar claro isso aí. Que quando a gente fala, quando nós falamos sobre liberdade, sempre está falando de responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. A responsabilidade são duas características da ação moral. Pois, ao reconhecer-se como agente, é o indivíduo que se obriga livremente a realizar uma ação. Você está entendendo? Liberdade e responsabilidade
É sempre. Isso a moral e a ética, ela está sempre ligada à liberdade. Se eu colocar uma arma na sua cabeça, eu até falei isso na primeira aula, se eu boto uma arma na sua cabeça, velho, e eu obrigo você ali, ó, a pegar, eu tô assaltando um banco, boto uma arma na sua cabeça e falo assim, ó, vamos lá, pega o dinheiro aí e bota na sacola. Você vai ser preso porque você tá fazendo isso? Claro que não, né? Claro que não, você tem uma arma na sua cabeça. É disso que eu tô falando pra você. Você tá entendendo? Por que você não vai ser preso? Eu entrei, assaltei o banco, peguei você lá, que você tava no banco, por azar lá, e coloquei uma arma na sua cabeça e fiz você fazer aquilo, entende? Você não vai responder eticamente por aquilo, por quê? Porque você foi obrigado. Teve liberdade? Não. Então, você está entendendo? Tem várias discussões aí que você pode entrar nesse campo, mas entenda como tem a ver liberdade e responsabilidade. A mera conformidade da ação com a norma moral não confere moralidade à ação. A mera conformidade da ação com a regra moral não confere moralidade à ação, pois a moralidade implica uma decisão intencional e consciente. O que isso quer dizer, professor? Cara, se você não está fazendo por escolha e se você só está fazendo por não sei, eu simplesmente devolvo o troco aqui toda vez que alguém vem comprar na minha padaria, olha o raciocínio, eu devolvo o troco de maneira correta. Por quê? Porque você acha que é certo? Não, porque eu não quero que as pessoas pensem mal de mim, senão elas não compram aqui. Então é melhor eu devolver o troco correto, é uma questão mais minha mesmo, né? Então assim, apesar de você estar seguindo as regras, não se trata de uma ética realmente, se trata de uma questão para você ali, só que você não quer que as pessoas pensem mal. Sabe qual que é o problema disso? Você concorda que no dia que você não se importar com a opinião das pessoas, ou melhor, o dia que você estiver fechando a padaria, hoje é o último dia, essa padaria vai fechar. Ah, eu não vou devolver o troco correto, porque faz diferença que eles vão pensar de mim, eu vou embora mesmo, a padaria vai fechar. Não pode ser simplesmente uma questão de seguir a regra. Não é isso, tá? Tem que ser uma escolha sua. Tem que ter essa escolha, tem que estar baseada em algum valor, né? A moralidade exige, nesse sentido, liberdade. Se não tem liberdade, o agente, se ele não tem liberdade, a fonte da decisão e da ação tem que ser a própria consciência. Se não for a própria consciência, a gente não está falando de ética, não está falando dessa questão de liberdade e responsabilidade. Agora vamos comparar essas três coisas que a gente viu aqui, tá? Dimensão ética, estudo da ética leva-nos a agir com base em valores e normas universalistas, a ter em consideração o interesse dos outros. Dimensão moral, determinado valor, determinado conjuntos de valor que tornam-se a razão de ser dos princípios e das normas morais, aonde são criados hábitos, regras e leis, tá? Essa é a dimensão moral. E a dimensão do valor moral, como a gente já viu, ação moral ou valor moral acontece quando os valores da ação são interiorizados ao longo de um processo de socialização. Agora a gente vai falar assim, vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão do espaço pessoal e social. Quando a gente fala de ética, a gente tem que falar desses espaços aqui, é muito importante, tá? Para uma questão prática mesmo, é extremamente importante para você entender a ética no trabalho, a ética no serviço. Isso aqui indiretamente cai pra caramba aí, tá? Cai muito em concurso. Entender essas três dimensões aí, ó, a dimensão do eu, do outro e, claro, a dimensão da sociedade como um todo. Espaço pessoal e social. Vamos lá. O ser humano só se torna... Olha que interessante isso aqui, cara. O ser humano só se torna verdadeiramente humano na relação com os outros seres humanos. Como assim? Vamos falar do fenômeno do Tarzan. Sabe o Tarzan lá do romance? Virou filme da Disney também, né? O Tarzan era um ser humano. Mas ele se reconhecia como ser humano? Ele se via como ser humano antes de encontrar outro ser humano? Ele sabia que ele era um ser humano? Ele agia como ser humano? Não, cara. Ele não sabe que é ser humano. Há vários filósofos que vão dizer que a gente deve, eticamente, o fato de você ser humano,
de você ser humano, se reconhecer como humano, você deve isso à cultura e ao encontro com o outro. Ao olhar o meu rosto, você reconhece que eu sou um ser humano como você. E assim você se reconhece como ser humano. Você está entendendo? Cara, se você nascesse isolado, tem vários casos, né, das meninas lobo, nascesse isolado ou fosse criado por lobos, você falaria, pensaria? Não, cara, você não, de verdade, além de não falar, provavelmente nem emoções você teria. A cultura dá isso pra gente. Você teria instintos muito básicos, dimensão de emoção como compaixão, amor, mas você não alcançaria isso. Você está entendendo? Você deve sim ao outro, cara. Você deve à pessoa que está à sua frente, a todos, o fato de você se reconhecer como ser humano. Isso é muito importante para você entender o que está por trás, esse humanismo que está por trás da ética. Então o ser humano só se torna verdadeiramente humano na relação com o outro ser humano. Logo, se os outros partilham conosco uma mesma natureza racional, então cada um de nós, para além dos deveres consigo mesmo, tem também deveres para com os outros. Se a gente deve, o fato de você se reconhecer como ser humano, se você deve isso, cara, aos outros, você está entendendo? Você também deve o campo ético a ele, tá? Os seus deveres estão relacionados a isso. Essa é a reflexão que a gente está fazendo aqui. É uma coisa muito profunda, tá? Sem o outro, você nem se reconheceria como ser humano. Por isso que a ética adapta um posicionamento não apenas individual, mas comunitário. A ética não pressupõe uma questão individual somente. Ela pressupõe uma questão comunitária. A ética está ligada a esse coletivo. Você não pode falar assim, eu tenho minha ética é eu que invento, eu que faço. Eu não sigo regra nenhuma. Não, então não é ética, então você está sendo antiético. Tá? Não existe a sua ética, a minha ética. Os valores morais têm a ver com isso, uma coisa internalizada que cada um carrega de maneira única. Mas a ética, assim como a moral, ela tem a ver com o coletivo, cara. Você não pode chegar a matar uma pessoa. Por que você fez isso errado? Não, pra mim não. Segundo a minha ética, quando eu tenho vontade, eu mato. Você tá entendendo? Não, cara. Não é isso. Não é isso que está em pauta. É o encontro com o outro que dá a dimensão ética. Eu vou te dar uma situação para você entender do que a gente está falando. Você está andando lá no bairro um pouco mais afastado da sua cidade aí. Você está lá andando, de repente chega um cara e pede te assaltando. O cara chega com uma arma, com uma faca assim, e me dá seu celular, e de repente o cara vai e mata. Ele mata você ou mata aí uma pessoa que você gosta, que você ama, por causa de um celular. Para pensar, cara. Esse cara fez isso por quê? Vagabundo, também, né? Também. Mas assim, olhando de maneira mais profunda, e não, professor, ele fez isso, você vai falar, professor, que é porque ele não teve chance, a sociedade, claro que não, cara. Não é aula de sociologia, beleza? A gente está falando de valores. O que está por trás daquela ação dele? Ética. O que está por trás daquela ação, daquele cara que foi assaltar uma pessoa e matou uma pessoa? Você concorda comigo que está por trás são falta de valores? Por exemplo, falta de encontro. Ele matou uma pessoa porque ele nem enxerga a pessoa, cara. Porque lá para ele não é um ser humano. Ele está simplesmente tratando como uma coisa que vai fornecer para ele algo que ele precisa, beleza? Uma coisa que vai fornecer para ele algo que ele precisa. Não é uma pessoa. Se ele visse o outro como um ser humano, que tem uma história e tudo mais, provavelmente ele não faria aquilo. Um estuprador não estupraria uma mulher se ele, ao olhar para a mulher, não visse um pedaço de carne, que é o que ele vê, uma coisa que ele vai usar. Se ele olhasse e visse o ser humano que é, a dimensão humana, se tivesse esse encontro, você concorda comigo? Que não teria, provavelmente, o estuprador não estupraria se acontecesse esse encontro. Mas não é isso que acontece. Beleza? Então, assim, a gente está falando da importância. A gente está falando da importância aqui desse encontro para entender as dimensões da ética, tá? O eu, o outro, a sociedade. Nós devemos ao outro o fato de você se reconhecer como ser humano.
E é esse encontro que vai te dar o parâmetro ético. Beleza? Vamos voltar agora um pouquinho àquela questão do juízo de valor, juízo de fato, para a gente entender isso na prática. A gente viu que o juízo de fato é uma coisa que a ética nem vai estudar, porque o juízo de fato é uma coisa óbvia, do tipo, sei lá, na parede é branca, entende? É uma coisa óbvia. E o juízo de valor já não, acarreta outras questões. E aí eu falei que no caso, a gente ia estudar o juízo de valor. É isso que a gente vai estudar. E aí a gente pode dizer o seguinte, ó. Vamos lá, só para ficar claro aqui. A gente viu sobre o juízo de fato, né? E a gente falou sobre o juízo de valor. A ética vai estudar isso aqui. Até porque isso aqui quem vai estudar é a ciência. Juízo de valor. Cara, toda vez que você fala com uma pessoa certa, errada, que você é isso, aqui. Olha, eu acho que roubar é errado, eu acho que não se deve falar dessa maneira com os mais velhos. Eu acho que é assim, eu acho que os filhos têm que cuidar dos pais. Eu acho que o judiciário está muito assim, assado. Eu acho que o STF não está fazendo o que precisa. Eu acho que tal político tem que ser preso. Eu sou a favor. Toda vez que você está falando sua opinião sobre uma pessoa, uma posição, você está fazendo juízo de valor. Só que o juízo de valor a gente pode dividir ele em dois aqui, ó, tá? Juízo de valor ligado a gosto, que a gente vai chamar de juízo de gosto, que é o que a gente vai estudar agora, aqui, ó. Juízo de gosto, beleza? E o juízo de valor ligado a princípio ético. Você vai ver que o juízo de valor ligado a gosto tá ligado ao que a pessoa... Cara, eu gosto de pastel, sabe? Sua cidade aí tem pastel? Então, eu gosto de pastel, eu gosto de ir na feira lá da minha cidade comer pastel. Beleza, esse é um juízo de gosto, é uma questão de gosto. Tá ligado a valores, a coisa que eu gosto de fazer, eu gosto por causa disso, mas é um juízo de gosto. Já a questão do princípio ético tem que ter uma explicação condizente. Ela não pode ser simplesmente baseada em uma questão de gosto. Por que isso é importante, professor? Olha, é muito importante, cara. É muito importante. Se você não entender isso aqui, você vai ficar boiando na ética, cara. Por que tal pessoa falou isso e tá errado? Porque ela baseou-se no juízo de gosto. Não, a ética tem que basear-se em filosofia, tá? Vamos ver isso aí, as diferenças entre o juízo de gosto e o princípio ético. Diferente do